lá. Precisa ver como é que tá a fila aqui, né? Precisa ver com a assessora como é que tá o esquema aqui, olha. Tudo bem? Bom dia, Bocardi. Muito bom dia, parabéns pela vitória, João Dória. Vou começar com uma pergunta antes de passar para o Rodrigo. O senhor tira algum descanso agora ou vai direto para o governo de transição? Indo para o governo de transição, qual é a previsão do senhor dos seus 100 primeiros dias a partir de janeiro? Mais uma vez, bom dia, Bocardi, bom dia, obrigado pelos votos, obrigado a todos, bom dia aos que estão nos assistindo. No final de semana prolongado, vou ficar com a minha família e antes do final do ano tiro uma semana de férias ao lado da Bia, minha esposa, e dos meus filhos. Eu mereço e eles, mais do que eu, merecem também. Mas vamos já para o programa de transição, que será coordenado pelo nosso vice-governador do estado, que já recebeu ontem a nossa delegação, e o Rodrigo Garcia vai conduzir isso de uma maneira tranquila, serena, equilibrada. A eleição acabou, os momentos difíceis, duros, difíceis, do ponto de vista eleitoral, estão encerrados. Eu acho que nós temos que sempre olhar para frente e ter uma visão de altivez, de grandeza. Ontem fiquei feliz com as ligações que recebi, do Paulo Scaff e do Márcio França, nos cumprimentando. Também o presidente Michel Temer fez um telefonema extremamente gentil. E é assim que eu acredito na política. A política feita no embate, como um jogo de futebol. Terminou o jogo, vamos nos cumprimentar e vamos tratar de olhar para frente, sobretudo no campo político, Bocardi, olhar a população. Quero governar para todos, não apenas para os que me elegeram, mas também para os que não me elegeram. Quero ser o governador de São Paulo para todos os paulistas, todos os brasileiros que vivem em São Paulo. Bocardi, com gestos e com conciliação. A campanha nacional também foi assim, nem por isso o Brasil estará dividido. Eu não desejo isso. Também quando venci a Prefeitura de São Paulo, vencendo Fernando Haddad e os demais candidatos, fiz um governo de conciliação e fiz uma transição também muito bem conciliada e muito bem feita com Fernando Haddad. Meu adversário ideológico, meu adversário político, mas não meu inimigo. Eu não trato adversários como inimigos. E não vou tratar a população que não votou em mim como inimigos. Eles são brasileiros tanto quanto os que votaram em mim aqui em São Paulo. Conciliar, dialogar, somar, fazer boa gestão, positiva, altivez, sempre Deus no coração e um espírito elevado. É assim que nós vamos fazer, Bocardi. Claro. Faz muito bem. Foi. Bocardi, primeira noite foi bastante curta, suficiente para orar e dormir 2 horas e 40 minutos. Nosso primeiro ato, realmente, no dia logo após a nossa posse, será visitar uma igreja católica, eu sou católico, fazer uma oração de agradecimento pelos votos, pela minha família, pela minha saúde, pela saúde dos brasileiros que vivem em São Paulo, por São Paulo e pelo Brasil. A partir de hoje, começamos a coordenar essa transição com a nossa equipe. Temos uma boa equipe de trabalho que fez a programação do governo. Nós construímos uma boa equipe para todas as áreas do governo, alguns inclusive que já foram colaboradores do governo do Estado de São Paulo, outros que estão do setor privado. A partir de agora, sob a coordenação do Rodrigo Garcia, é que vamos tratar desta transição. Como prioridade, nós vamos ter geração de empregos, segurança pública, saúde e educação. As demais áreas também são importantes, mas essas serão as principais prioridades, Bocardi.
Bocardi, eu acompanho quase que diariamente o Bom Dia, você sabe disso. E o problema do transporte é reproduzido quase todos os dias no Bom Dia São Paulo. Esse é um problema a ser resolvido, é um problema complexo, mas que tem solução. Nós temos que ampliar as linhas de metrô, melhorar a qualidade das linhas da CPTM, fazer a integração do metrô, colocar o padrão metrô nas linhas da CPTM e expandir com as PPPs, as parcerias público-privadas. Retomar as obras que ficaram paradas, acelerar as obras que estão em curso e fazer boa gestão transparente, eficiente e muito focada em parcerias público-privadas. Aliás, um projeto que foi iniciado no governador Geraldo Alckmin, corretamente, aliás, que nós vamos seguir dentro dessa mesma linha. E de inovação é colocar a CPTM dentro do padrão metrô. E quando falo isso, Bocardi, é melhorar também a qualidade das estações da CPTM para que elas estejam muito mais próximas do padrão metrô do que as estações hoje oferecem. Eu visitei quase todas as estações e muitas, além de desconfortáveis, têm dificuldade na acessibilidade das pessoas e apresentam risco. Nós vamos modernizar as estações, igualmente com parcerias público-privadas. Todas elas, gradualmente, serão colocadas sob concessão privada. Em cada estação da CPTM, nós teremos também uma creche para 150 crianças, área para comércio varejista e na parte superior, habitação popular. Tudo isso construído em forma de PPP, exatamente como o governo do estado e a prefeitura estão fazendo na área da Nova Luz, com habitação popular, cuja obra, a construção e a operação dos edifícios será feito com capital privado. E temos que ser. Aliás, você e a população estão certos, embora os índices de fato sejam os melhores do país, mas não basta ter índice bom, é preciso ter sensação boa também. Isso não acontece. Nós temos que melhorar a qualidade da segurança. Por isso vamos fortalecer a Polícia Militar, a Polícia Civil, gradualmente melhorar a condição salarial dos policiais, integrar as polícias civil e militar. Vamos integrar também, Bocardi, as guardas municipais. É uma força-tarefa importante que vive isoladamente nos municípios que possuem as guardas municipais. Serão integradas também com as suas forças de comando, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Hoje nós temos 5 BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar, em São Paulo. 1 na capital, 4 no interior. Teremos 22, gradualmente vamos implantar estes batalhões, cada um com 300 policiais militares, preparados, treinados, armados, colocados em condições de proteção e combate. E vão atuar 24 horas por dia nas ruas. Também as bases comunitárias, Bocardi. Temos hoje 400 bases em São Paulo, teremos 1.200 ao longo dos próximos anos. É uma ampliação considerável. E vamos, obviamente, aumentar o efetivo da Polícia Militar, abrindo os novos concursos. Já faz tempo que a Polícia Militar não abre para novos concursos. Temos um contingenciamento de 13 mil policiais militares e um contingenciamento de 8 mil policiais civis. Então também vamos prestigiar a Polícia Civil, contratando e recolocando nas delegacias os delegados, os assistentes, os escrivões, colocar mais 40 delegacias da mulher que possam operar 24 horas por dia e usar a inteligência eletrônica, inteligência para defender e proteger a população antes que o crime aconteça. E no restante, Polícia Militar nas ruas, garantindo à população a segurança que é a obrigação do Estado oferecer à sua população. $5 milhões. Rodrigo, o ideal é que a economia nacional ande e ande bem. Esse é o nosso maior desejo. Eu espero que o Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, conduza, como eu creio,
positivamente a economia brasileira. E, ao mesmo tempo, o Pacto Federativo, ainda me refiro no plano nacional. Paulo Guedes, ao falar comigo ao longo dessas últimas semanas, afirmou que fará o Pacto Federativo, ou seja, a destinação de recursos para as áreas de saúde, habitação, trabalho e, ao mesmo tempo, infraestrutura, caberá aos governadores estaduais. O que é correto é descentralizar para agilizar o procedimento, e isso vai gerar novos empregos. No âmbito do Estado, é definir claramente novos investidores, captar novos investidores internacionais para o mundo do agro. São Paulo tem liderança no agro, quase 25% de toda a produção agrícola do país é feita aqui em São Paulo. Há um enorme interesse de investidores chineses e árabes, principalmente no agronegócio aqui no Brasil. O setor de indústria, revitalizar a indústria paulista, que segue forte e bem capitalizada e bem capilarizada em todo o estado de São Paulo, com novos investidores também nacionais e internacionais. O setor de comércio, o setor de serviços e o turismo também. E por último, programas de desoneração fiscal, Bocardi. Primeiro, não vamos criar nenhum novo imposto, nenhuma nova taxa. O Brasil já tem impostos demais e as pessoas e as empresas pagam impostos em excesso. E vamos desonerar gradualmente e responsavelmente setores que podem responder rapidamente pela geração de empregos, produtividade e competitividade nos seus respectivos mercados. Bom, passagem de metrô, passagem de trem não é imposto. Nós vamos avaliar isso oportunamente, mas ressalto que isso não é imposto, viu, Bocardi? Vamos olhar isso oportunamente, mas sempre de forma muito responsável. São Paulo sempre teve um orçamento no azul. Essa foi uma conquista do PSDB e continuará a ter. Vamos ter políticas responsáveis na área fazendária, Bocardi. Faremos, Bocardi, como fizemos, perdão, essa altura a voz já vai acabando, logo cedo. Bocardi, faremos, como fizemos na Prefeitura de São Paulo. Além de admirar o trabalho do Bom Dia, ele é útil, ele é uma boa referência para os gestores municipais e para os gestores estaduais, porque é o povo falando, a população se manifestando, e é importante estar sintonizado, com humildade, com discernimento e também com respostas rápidas da população. Não basta fazer, temos que fazer bem feito e fazer rapidamente. Portanto, estaremos sintonizados sim. O nosso modelo de gestão será uma gestão descentralizada, Bocardi, e municipalista também. Vamos delegar muito aos prefeitos e dar condições a eles, evidentemente, para serem bons gestores, tanto no plano de gestão quanto na destinação de recursos. Por isso, a descentralização será fundamental. Os 645 municípios de São Paulo terão, a partir de janeiro, um governador municipalista, descentralizador, colocando recursos para saúde, educação, habitação, transporte e segurança em mãos de quem precisa para fazer gestão rápida, gestão eficiente e, sobretudo, gestão transparente, Bocardi. Bom dia. Muito obrigado, Bocardi, a você e a todos. Bom dia. Obrigado, Gil. Bom dia, bom dia. Tudo certo? Ô, Babu, faz um favor pra mim, muda aí a escuta pra Globo News. É o mesmo escuta. Viu, Babu? Babu, tá escutando? Muda pra Globo News. Tudo certo? Parabéns, parabéns. Agora, agora de entrevista. Peraí, segura aí um minuto. Vai ser a comunicação da Vamos mudar lá aqui. Bunier, Júlia Duelise e Otávio Guedes. Tá? Começa, eu faço a primeira, depois eu jogo aqui pro
E aí, tudo Otávio, Júlio. Otávio, perdão. bem? Otávio, Júlia do Ailide e o Bonito. É Otávio. Otávio. Quanto tempo? Isso. Tá. Os dois. Acelerando desde cedo aqui. TV Globo, Globo News agora. Obrigado. Não estou. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Muito bem. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o encontro. Bom dia para o governador eleito, João Dória. Bom dia. João, a minha primeira pergunta, vou fazer duas em uma. Eu queria saber se o senhor ainda não recebeu um telefonema do presidente do partido do PSDB, Geraldo Alckmin, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e se o senhor acha que o PSDB precisa de uma nova liderança do partido ter um novo rumo daqui para frente. Bem, mais uma vez, bom dia. Bom dia a vocês que na Globo News estão aí no estúdio. Não recebi, mas isso não é um problema, pelo menos para mim, não é um problema. Eu fui eleito por 11 milhões de brasileiros e a eles eu devo a responsabilidade desta eleição. E vou governar para todos, os que votaram em mim e os que não votaram. Recebi telefonema sim, do Márcio França me cumprimentando, aliás teve um gesto de grandeza, assim como o Paulo Scarpa e o próprio presidente Temer. E recebi cumprimentos do presidente da Assembleia Legislativa, das lideranças no Legislativo Paulista, também na Câmara Federal, da Mara Gabrilli, nossa senadora. E assim vamos, com uma política conciliatória, se possível. E em relação à nossa gestão e o modelo que vamos adotar, é o mesmo modelo daquilo que fizemos na Prefeitura de São Paulo. Descentralizar a gestão, colocar pessoas capacitadas, qualificadas, não tem a velha política, termina a velha política a partir de 1º de janeiro. Nós vamos colocar pessoas capazes, eficientes, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político, não tenho nada contra os políticos, desde que tenham capacidade comprovada e ficha limpa. É assim que vamos fazer o nosso governo em São Paulo, e descentralizadamente, por isso serei um governador municipalista. Bonito. Oi, Burnier. Obrigado, Burnier. Burnier, essa será uma das nossas principais prioridades, conforme você mencionou. Vamos valorizar a Polícia Civil e a Polícia Militar, melhorar gradualmente a condição salarial desses servidores valorosos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Equipar bem a Polícia Militar e a Polícia Civil. Todos os veículos que serão operacionais a partir de janeiro, a nossa orientação é para que sejam veículos blindados, para melhorar a condição de defesa dos policiais e a condição de rua, ou seja, de pronta resposta ao crime. Vamos também ampliar os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. Hoje temos 5 batalhões em São Paulo, 1 na capital, 4 no interior. Teremos 22, que serão implantados gradualmente, cada um com 300 policiais. Pois não. Pois não. Temos. O orçamento da segurança pública em São Paulo é de cerca de 24 bilhões de reais. Falta é gestão, modelo de gestão e prioridade dentro do orçamento. E além do que, nós também, se tivermos necessidade de fazer remanejamento, vamos fazer. A boa gestão, Burnier e os que nos acompanham aqui na Globo News, é estabelecer claramente as prioridades e trabalhar sobre elas. E assim faz o bom gestor. E segurança pública é a prioridade. São Paulo já tem bons índices, aliás, tem os melhores índices do país. 7,4 homicídios para 100 mil
habitantes. Mas não basta ter bons índices, nós precisamos oferecer à população sensação de segurança. E sensação de segurança é polícia na rua, não há outra forma. Vamos, inclusive, reabrir os concursos para a contratação de novos policiais militares. Há um contingenciamento de 13 mil policiais militares em São Paulo, 8 mil policiais civis, e nós gradualmente vamos recuperar com os novos concursos. E colocar também, além dos BAERs, os batalhões especiais, que representam a força tática, é a rota, que é a elite da elite. São Paulo já tem a melhor polícia militar e a melhor polícia civil, mas a rota é a elite da polícia militar. Cada batalhão com 300 policiais militares. Vamos também contratar mais 800 bases comunitárias. São Paulo tem 400, vamos para 1.200 bases que terão 5 policiais militares cada uma. E volto a dizer, Boni, é polícia na rua, é isso que a população deseja, 24 horas por dia. Delegacias abertas também, por isso a Polícia Civil será bastante prestigiada. E bandidos na cadeia. Júlia do Ailib tem pergunta. Júlia. Bom dia, Júlia. Obrigado. Júlia, com todo respeito a você e aos outros, eu não saio como traidor, eu chego como vencedor, é diferente. Venci as eleições em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, onde aqui o desempenho do PSDB nacionalmente foi ruim. Aliás, foi ruim em todo o país. E aqui nós vencemos, Júlia. Então, não é traidor, é vencedor, é diferente. E o meu compromisso é com o povo de São Paulo. O meu compromisso não é essencialmente partidário, é com a população do meu estado e com a população brasileira. E com respeito, evidentemente, ao partido. Mas ao contrário da velha política, que prefere sempre pensar em si e pensar no partido, eu prefiro pensar na população, nos que me elegeram e nos que não me elegeram. Essa é a nova política, Júlia. É assim que eu vou agir e é assim que vou trabalhar. Não quero mal a ninguém, não vou estigmatizar as antigas lideranças do PSDB, respeito todas elas, mas nós vamos governar para quem precisa, a população, e ressintonizar o PSDB, que perdeu um pouco dessa sintonia com o povo, exatamente para governar para o povo, especialmente a população mais humilde e mais simples do nosso estado. Última pergunta do Otávio Guedes. Otávio. Bom dia, Otávio. Obrigado, Otávio. Bom dia, Otávio. A falta de sintonia com a realidade do país. O PSDB é um grande partido, foi formado por pessoas importantes, significativas, algumas que infelizmente já se foram. Franco Montoro, Mário Covas são 2 exemplos. Mas tem grandes valores, só que nós precisamos, eu diria, sair desse patamar e ir para o chão. Ir para o chão significa conversar com a população, saber quais são as suas demandas. Otávio, é a segunda eleição que eu ganho em 2 anos. Não estou querendo fugir da modéstia, não, mas essa é uma realidade. Eu sintonizei com aquilo que a população espera e deseja. E a realidade disso é a eleição. Isso é democracia. A resposta vai de novo aí para você, Júlia do Ailib. É assim que nós vamos fazer, sintonia com a população. E eu espero que o PSDB, nacionalmente, também respeite isso e tenha humildade de reconhecer as suas falhas, os seus equívocos, preservando a sua história, preservando os seus valores, preservando os seus nomes. Nós não precisamos apagar nada do passado, mas precisamos estar sintonizados com o presente e, sobretudo, com o futuro. Fazer gestões voltadas para a população, especialmente a população de baixa renda, em saúde, educação, geração de empregos, transporte, habitação popular e, em especial, aqui no caso de São Paulo, segurança pública também. Júlia. Perdão, Júlia, você tem razão, eu acabei não respondendo. Eu falei ontem com o presidente Bolsonaro, uma conversa muito fraterna, não foi uma conversa longa, mas muito fraterna. Ficamos de ter um encontro, sim, esta semana.
Hoje vamos sintonizar a agenda para verificar esta possibilidade. O que conversamos, ainda que rapidamente, foi do ponto de vista de São Paulo dar sustentabilidade política ao país. Nós não podemos ter o Brasil dividido, precisamos ter o Brasil pacificado. O Brasil pacificado é o maior colégio eleitoral, o estado mais importante economicamente do país, oferecer o seu apoio, sobretudo a política econômica do Paulo Guedes, que será ministro da Fazenda, uma política liberal, um novo pacto federativo, e fazer com que o Brasil possa crescer. Eu não vou torcer pelo pior, vou torcer e trabalhar pelo melhor. Agradeço o governador eleito por São Paulo, João Dória, e volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Deu? Coisa boa, achei que era para comentar. Não, desculpa eu. Você fez assim, eu fui Não, direto. desculpa. Não, mas eu ia deixar a sua mão. Mas Eu vou roubar ele já. Vai lá. Obrigado. Bem, bom dia. Comer eu acordei, mas assim também não dormi. Eu cheguei em casa ontem meia-noite. Agora tem um pouquinho de férias, ó. Essa semana eu não tô usando. 2 semanas. Pra poder, né, pelo menos vocês. João. A Letícia já foi embora. Não. A partir de uma. Tá bom, ligou. Aqui a Marcela. Marcelo. Parabéns. Pode ficar pra cá, meu programa, só utiliza. Aí tá ótimo, tá? Posição. Marcela, que eu 5 minutos tem que gravar. Tá bom. A gente vai fazer gravado para usar nos nossos jornais da Record, aí depois a gente vai tentar fazer ao vivo com vocês. Tá bom. Seu, Marcelo. Só um minutinho, Marcela, novamente, só um minutinho. Tá Vai lá, Marcela. Oi? Porque tinha o câmera vazou lá atrás. Ah, tá. Parabéns, viu, Dora? Então, vamos começar falando dessa disputa que foi muito acirrada, né, Dora? Essas pessoas que não votaram em você, como trazer confiança, né, para elas em relação ao seu governo e o que elas podem esperar com o seu governo? Bem, Marcela, nós vamos governar para todos, os que nos elegeram e os que não nos elegeram também. Nós temos que ter discernimento que um governador é eleito para governar para todo o estado de São Paulo e todos os habitantes aqui do estado. E é assim que eu farei. E sempre buscando a conciliação, um bom diálogo. Acabou o campeonato. Isso aqui foi uma disputa dura, um final de campeonato difícil e duro. Eu adoro futebol. Então eu sei como é que é. Tem canelada, tem jogo duro, às vezes tem jogo sujo, mas termina o jogo, nos cumprimentamos e seguimos a nossa vida de maneira respeitosa. É assim que nós faremos aqui em São Paulo e também para fazer uma transição tranquila, serena, equilibrada, respeitando o interesse da população, sobretudo da população mais pobre e mais humilde do nosso estado. É assim que nós faremos. Quais são as propostas, né, para o seu governo a partir do ano que vem? E tem algum setor que exija mais prioridade? Vamos falar de segurança pública, de transporte, de saúde, de educação? Marcela, sim. Essas são as prioridades: saúde, educação, habitação popular, transporte público, segurança pública. Não são as únicas, mas são as mais significativas ao lado da geração de emprego e renda. Essas são as tarefas, eu diria, mais importantes, entre muitas significativas, que cabem à liderança do governador do estado de São Paulo. E é sobre elas que nós vamos debruçar a nossa maior atenção a partir de agora. Eu nomeei o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, responsável pela transição. Vamos fazer a montagem da nossa estrutura de governo, buscando pessoas capacitadas, tanto na parte técnica quanto na parte política, pessoas ficha limpa, absolutamente fundamental que tenham ficha limpa e capacidade comprovada em cada setor. Nossa prática em São Paulo, a partir de janeiro, será a prática da nova política, não da velha política. Então não tem toma lá da cá. Já dei o alerta até para todos que nos apoiaram, sabem disso, mas ontem eu fiz questão de reafirmar isso.
Não vamos deixar os políticos de lado, mas vamos trabalhar com os bons políticos, aqueles que são honestos, que são corretos, que têm bons princípios, que têm capacidade de ajudar. Mas tem algo já assim em vista, já para começar o seu governo, né? Você falou das suas prioridades, saúde, transporte público, mas tem alguma coisa já em vista para já abrir o governo? Tem. A Secretaria do Interior, nós vamos reduzir o número de secretarias, e uma delas que vamos criar, substituindo outras, é a Secretaria do Interior, para administrar todas as necessidades da região metropolitana, do interior e do litoral do estado de São Paulo. Eu sou descentralizador por natureza, aprendi isso do setor privado. Descentralizar para administrar, agora é descentralizar para governar e fazer isso de forma coerente e de forma bem capacitada. Fico feliz também porque ontem, ao falar com o Jair Bolsonaro, o nosso presidente eleito, ele me disse que fará o Pacto Federativo, conduzido pelo Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, que eu apoio essa iniciativa, porque ela destina aos estados, Marcelo, recursos que hoje cada governador tem que ficar levando o chapéu na porta de cada ministério em Brasília. Com o Pacto Federativo, os recursos para saúde, educação, habitação popular, transporte e segurança, entre outros, são destinados ao governador dos 27 estados brasileiros. E cada governador define as suas prioridades. Isso dará mais agilidade, maior fluidez nos recursos, maior sintonia com a realidade dos municípios. Afinal, as pessoas não vivem na União, nem vivem no Estado, vivem nos municípios. Por isso, seria um governador municipalista. Com essa iniciativa do futuro governo Bolsonaro, eu tenho convicção de que os recursos vão fluir com mais rapidez. E onde você flui recursos com maior rapidez, você recupera a economia com maior rapidez. Essa vantagem de uma visão liberal de economia é que você alimenta quem precisa com geração de emprego e renda, e a renda ativa a economia. Eu sou otimista. Falando agora das nomeações, né? Você já adiantou algum nome? Tem mais nomes que você pode adiantar para a gente? Não, ainda não. Nós vamos cuidar disso a partir de hoje. Nem poderia ser antes. Afinal de contas, tínhamos uma eleição para vencer e respeito também pelo adversário. Você não pode compor o governo antes de ter a convicção de que será vitorioso e ter isso definido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora sim, a partir de hoje, composição de governo e estabelecendo quais serão os nossos colaboradores para atuar no governo de São Paulo a partir de janeiro. Começa já hoje o período de transição? Como é que você vai fazer? Nós vamos, da nossa parte sim, mas nós vamos estabelecer com o governador Márcio França o formato dessa transição, a troca de informações. Faremos isso com fluidez, com altivez, com bom diálogo. Obrigado. Entendeu? Obrigado. Governador, posso tirar uma foto com o senhor? Bora? Tem que ir uma foto pra mim, por favor? Pegar o corpo inteiro. Parabéns, governador. Obrigado. Bem, então depois das PT, ele deve ir embora, então. Obrigado. Vai para agora, imediatamente? Hein? Bom dia. Tá. Não. Vai para agora? Pessoal, um bom dia para não. todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Agora são exatamente 7 horas da manhã. Estou desde as 6 horas já trabalhando. Acordei às 4h15 da manhã. Mas a vida é assim. Para quem gosta de trabalho como eu, isso é normal. Vamos seguir em frente. Agora o momento da transição, composição de governo, definição ou redefinição das prioridades, que são, volto a dizer, saúde, educação, habitação, geração de empregos, transporte público e segurança. São as prioridades do nosso governo e é assim que nós vamos conduzir. Nomeei o Rodrigo Garcia para fazer o processo de transição e ele, a partir de hoje, cuidará disso. Vamos juntos fazer São Paulo e o Brasil melhores.